Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos então à terceira videoaula de anatomia sobre ossos da cabeça. Nessa aula, pessoal, eu vou estar passando para vocês um pouco sobre a introdução do estudo dos ossos da cabeça. Depois eu vou passar para vocês também todos os ossos que formam a cabeça, seus respectivos nomes, suas localizações e com quais ossos que eles vão se conectar. E depois, num terceiro momento, eu vou estar passando para vocês os acidentes ósseos da cabeça, tudo bem? Então, começando aqui, primeiramente uma parte da introdução. Quando nós fazemos o estudo dos ossos da cabeça, primeiramente é importante nós sabermos que toda a cabeça óssea ela vai ser formada por 22 ossos. Né? Desses 22 ossos, somente um osso apresenta movimento, que é a mandíbula. Os outros 21 ossos não vão apresentar movimento. Eles vão ser unidos entre si através de uma articulação fibrosa que não possibilita movimento, chamada de suturas. E mais para frente eu vou mostrar para vocês o que são as suturas. Tudo bem? Quando nós observamos toda a cabeça óssea, nós conseguimos dividir a cabeça em duas partes. O crânio propriamente dito, também chamado de neurocrânio, e a face, chamada de viscerocrânio. O crânio propriamente dito ele vai ser formado por ossos que vão dar um formato a essa parte, que é o crânio, arredondada, que é onde vai estar localizado, onde vai estar alojado o encéfalo, tanto o cérebro quanto o cerebelo. E a face, ela vai apresentar ossos que, no seu conjunto, todos eles unidos, eles vão possibilitar a proteção, né? O alojamento de órgãos dos sentidos, como no caso dos olhos, como no caso da cavidade nasal, ou do nariz interno, que é o início do sistema respiratório, e também da cavidade bucal, ali onde vai conter estruturas como os dentes, como a língua, como a abertura de glândulas salivares, que é o início do sistema digestório. Tudo bem? Então, com isso, a gente fez uma pequena introdução sobre os ossos da cabeça. Vamos começar agora, então, a analisar e estudar os ossos da cabeça. Bom, eu falei para vocês que a cabeça óssea é formada por 22 ossos, sendo que o único osso móvel é a mandíbula. Tudo bem? Por isso que no final da aula eu vou comentar sobre os acidentes ósseos exclusivos da mandíbula. Como ele é um osso teoricamente isolado, né, separado da cabeça, somente articulado na cabeça por uma articulação, então nós fazemos esse estudo da mandíbula separadamente. Dando início então ao estudo dos ossos da cabeça, eu sempre gosto de falar para os meus alunos o seguinte. Primeiro, vamos seguir uma lógica, vamos seguir uma sequência para facilitar o estudo desses ossos. Então, sempre que nós começamos a estudar os ossos da cabeça e também os acidentes ósseos, observando a cabeça numa vista anterior. Depois nós vamos para a vista lateral, vista inferior e depois uma vista interna. Uma outra coisa que eu quero demonstrar para vocês aqui é o seguinte. Eu estou mostrando para vocês a imagem de um crânio colorido. Só que no laboratório de anatomia, muitas vezes os crânios que existem lá são desse jeito, ou seja, ao natural, tudo bem? E nas provas de anatomia, né, principalmente as provas práticas, os ossos que são marcados para que os alunos respondam as questões é esse crânio ao natural. Porém, muitos laboratórios, muitas instituições de ensino, através da ação dos professores e dos técnicos, realizaram a pintura dos ossos da cabeça, de maneira a facilitar o estudo do aluno. Então, o aluno ele pode observar tanto os ossos coloridos, que demonstra toda a delimitação e a localização dos ossos, e depois transportar para o crânio ao natural. E com isso facilita então o estudo dos ossos da cabeça, dos acidentes ósseos por parte do aluno. Iniciando então o estudo dos ossos da cabeça,
vamos começar a analisar os ossos da cabeça numa vista anterior. O primeiro osso, o osso mais superior que nós observamos na face, é o osso frontal. Tá? É esse osso roxo aqui, ó, que é o osso frontal. É o osso da testa, né? Para ficar mais fácil para vocês memorizarem. Observa que o osso frontal, ele se projeta até na parte mais superior aqui da cabeça, né? E um pouco para a parte posterior. E também ele se projeta aqui dentro dessa cavidade. Então, existe uma parte do osso frontal que vai entrar na composição, na formação da cavidade, dessa cavidade que nós vamos ver mais à frente, que é a cavidade orbital. Tudo bem? Abaixo do osso frontal, existem esses dois ossos aqui, ó, que vão entrar na formação, que vão formar uma parte do nariz. Esses dois ossos, cada osso desse aqui é chamado de osso nasal. Tá? Esse osso nasal, ele é um osso par, ou seja, existe dois ossos nasais, um direito e um esquerdo. Já o osso frontal, que é o osso da testa, ele é um osso só. Tá? Então, ele é um osso ímpar. Abaixo do osso nasal, e pegando ainda também uma parte lateral ao osso nasal, existe esse osso aqui, ó, uma cor bege. Esse osso na cor bege é o osso maxila. Esse osso, a característica dele é que ele vai fixar os dentes superiores nele. O osso maxila também é um osso par, ou seja, existe um osso maxila direito e um osso maxila esquerdo. Tudo bem? Lateralmente ao osso maxila está esse osso marrom claro. Tá? Esse osso aqui é aquele osso que vai ser mais proeminente no rosto, na face. É o osso da maçã do rosto. Esse osso é chamado de osso zigomático. O osso zigomático, ele também é um osso par, ou seja, existe um zigomático direito e um zigomático esquerdo. O osso zigomático, ele também penetra nesta cavidade e ajuda também a formar toda essa cavidade, bem como o osso maxila. Tá? Eu esqueci de comentar quando eu falei sobre ele, mas o osso maxila também entra aqui na cavidade e ajuda a formar a cavidade, essa cavidade orbitária aqui. Tudo bem? Abaixo do osso maxila vai estar o osso mandíbula, que é um osso ímpar também, só existe ele, tá? E é aquele osso, é o único osso móvel da cabeça, osso mandíbula. Outros ossos que nós podemos observar aqui dentro dessa cavidade é esse primeiro ossinho aqui vermelhinho, ó, bem posterior ao osso maxila, né? Então, esse osso vermelhinho aqui é o osso lacrimal. E ele também vai ser um osso par. Ele vai ter um osso lacrimal direito e um osso lacrimal esquerdo. Ele fica bem aqui no canto do olho. Acima dele fica a glândula lacrimal. Por isso que ele é chamado de osso lacrimal. Posterior ao osso lacrimal vai estar esse osso amarelo, que tanto pode ser visualizado nesta cavidade, na outra cavidade e dentro aqui, ó, na cavidade nasal, né, dentro aqui no nariz interno. Esse osso amarelo aqui é o osso etimoide. O osso etimoide, ele é um osso ímpar. Ele só é um osso etimoide só. Porém, como ele é um osso largo, ele se projeta tanto para a cavidade orbitária direita quanto para a cavidade orbitária esquerda e se projeta inferiormente também no nariz interno, ou seja, na cavidade nasal. E lá no fundo da cavidade orbitária, esse osso verde é o osso esfenoide. Então, o osso esfenoide, ele também vai ser um osso ímpar, ele é um osso só que ele é visível tanto numa cavidade quanto na outra. E depois nós vamos observar a cabeça numa vista lateral inferior e nós vamos ver que ele também pode ser observado tanto lateralmente, né, tanto na lateral direita quanto esquerda, como inferiormente. Tudo bem? Outro osso que é importante nós mostrarmos aqui são dois ossos que ficam aqui no nariz interno, ou seja, na cavidade nasal. É esse em branco aqui, ó, né, que ele se prende nas paredes laterais e se projeta para baixo. Esse osso aqui, ó, é o osso concha nasal
inferior. E também vai ser um osso par, porque existe um osso concha nasal inferior direito e um osso concha nasal inferior esquerdo. Aqui no centro, bem no meio de toda essa cavidade nasal, lá internamente, vai existir uma parede óssea. Essa parede óssea está marcada aqui em duas cores, em amarelo e em vermelho. Essa parte amarela de toda essa parede aqui pertence ao osso etimoide, que é a lâmina perpendicular, né, do etimoide. E essa outra parte vermelha aqui é a outra parte de toda essa parede mediana, que pertence a um osso chamado vômer. Por isso que esse pedacinho aqui em vermelho, nós também denominamos de osso vômer. Apesar que o osso vômer ele é melhor visualizado numa vista da cabeça inferior. Então, observando a cabeça inferior, por baixo. Tudo bem? Posteriormente, quando nós chegarmos em acidentes ossos da cabeça, eu vou dar um nome correto, né, dessa parede mediana aqui. Tudo bem? Por enquanto, nós só estamos observando os ossos, numa vista anterior. Se nós observarmos aqui, então, nesse crânio ao natural, nós conseguimos observar também todos os ossos. Acaba ficando um pouquinho complicado para o aluno, de início, para ele poder observar, mas com o tempo, né, observando no crânio colorido e aqui, ele consegue memorizar todos os ossos. Então, nesse crânio aqui, ao natural, nós conseguimos observar também todos os ossos. Olha só, esse primeiro aqui, ó, o superior, né, e anterior, é o osso frontal. Esses dois aqui, que formam o nariz, osso nasal. Esse lateralmente aqui, ó, e que vem até aqui, ó, né, que segura os dentes superiores, é o osso maxila. Esse mais lateral aqui, ó, um direito e o outro esquerdo, é o zigomático. Esse inferior, mandíbula. Aqui dentro da cavidade, esse primeiro aqui que nós observamos, ó, posterior ao maxila, é o lacrimal. Posterior ao lacrimal, nós temos o osso etimoide. E no fundo da cavidade, o esfenoide. Dentro aqui da cavidade nasal, existe esse e esse. Ó. Essas duas elevações que ficam presas nas paredes laterais e se projetam para baixo. Ó. O osso concha nasal inferior. Tudo bem? Então aqui é bem tranquilo, né, a observação e a identificação dos ossos da cabeça numa vista anterior. Se nós observarmos os ossos da cabeça numa vista lateral, nós vamos observar muitos ossos que nós já vimos na vista anterior, como no caso o osso frontal, que nós já vimos, o osso nasal, o maxila, o zigomático, o lacrimal, posterior a ele, aquele amarelinho, o etimoide e a mandíbula. Nós conseguimos observar também o esfenoide. Lembra que eu comentei com vocês que o esfenoide ele tanto pode ser visualizado anteriormente no fundo da cavidade orbital, como lateralmente. Ó. Então, essa parte aqui em verde, ó, é uma parte do osso esfenoide. Agora, aparecem três ossos aqui que antes nós não víamos. O mais posterior, e que se projeta até aqui na parte inferior do crânio, é o osso occipital, ó, tá? Que é o osso da nuca. Superior no crânio, existem dois ossos parietais. Esse é um que eu estou observando, que é o esquerdo, o direito não dá para visualizar porque está do lado de lá, né? Mas este osso aqui, ó, o mais superior do crânio, é o osso parietal. Ele é um osso par, né, porque existe o esquerdo e o direito. O osso occipital, ele é um osso ímpar. É só ele que existe. Então, ele é um só. E um outro osso que nós observamos é esse lateral aqui, ó, esse em branco, que é o osso temporal. Esse osso temporal, para ficar mais fácil a memorização, é o osso que fica abaixo do ouvido, da orelha. Né? Então, todo esse aqui é o osso temporal. Então, revisando, frontal, nasal, maxila, zigomático, lacrimal, etimoide, o amarelo, mandíbula, esfenoide, temporal, parietal e occipital.
Se nós transportarmos esses ossos numa vista lateral, mas de um crânio ao natural, né, sem coloração, nós observamos os mesmos ossos. E aqui nós conseguimos observar exatamente a delimitação de cada osso através dessas rachaduras aqui. Essas rachaduras, que eu vou comentar posteriormente, são as suturas, que são aquelas articulações fibrosas que unem os ossos, mas que não possibilitam o movimento. Então aqui nós conseguimos observar aqui, ó, o osso frontal, o osso parietal, o osso temporal, o osso occipital, a mandíbula, o zigomático, o nasal, o maxila, o lacrimal e o etimoide. E o esfenoide, né? Que fica aqui, ó, tá? O esfenoide. Então vejam que não é difícil visualizar esses ossos. É somente falta de prática. A hora que o aluno ele pega a prática de observar esses ossos num crânio natural, aí fica fácil. Então sempre o aluno ele vai ter, pelo menos, né, os meus alunos têm, e creio que todos, a maior parte dos alunos aí que tenham anatomia nos seus cursos vão poder estudar num crânio colorido e num crânio ao natural. Se nós observarmos o crânio, então, os ossos da cabeça, numa vista inferior, nós vamos observar praticamente quase todos os ossos que nós já vimos. O que vai mudar é a posição que eu estou observando, né? Então nós vemos aqui, ó, esse osso que é o osso da nuca e que se projeta para a parte inferior da cabeça, é o osso occipital. Esse lateralmente aqui é o osso temporal. Esse aqui, que é da maçã do rosto, zigomático. Esse em verde, ó, que eu observo tanto numa lateral quanto na outra, eu observo embaixo também, ó, tá? Que é o osso esfenoide. Esse aqui é continuação do osso maxila. Então, o osso maxila, voltando um pouquinho aqui, nós podemos observar que o osso maxila ele não fica somente na face. Ele está na face, porém ele se projeta aqui inferiormente, formando o céu da boca. Então é o que nós estamos observando aqui, ó, uma parte do osso maxila. Agora aparecem dois ossos que antes nós não víamos e um que nós vimos no primeiro slide, porém só um pedacinho. Então o primeiro que nós vamos ter aqui é o osso vomer, que é esse vermelho aqui, ó, que fica bem no centro do esfenoide, ó. Ele fica bem no meio do esfenoide. Esse osso aqui é o osso vomer, que é o que acaba se projetando para formar aquela parede mediana da cavidade nasal e que acaba sendo mostrado um pedacinho lá numa vista anterior, na face. O outro osso que nós não vimos, que dá para observar agora, ele fica logo posterior ao maxila, que é esses dois aqui, ó, né? Que é o osso palatino. O osso palatino. O osso palatino é um osso par. Então existe o palatino direito e o palatino esquerdo. Se nós observarmos o vomer ele é um osso ímpar. Ele é um osso só, que é só um osso vomer. Tá ok? Então, nessa vista inferior, nós vimos praticamente todos os ossos que nós já vimos, né? Exceto o palatino que apareceu agora. E posteriormente, quando nós chegarmos em acidentes ósseos da cabeça, eu vou explicar essa situação aqui do céu da boca. Tá? Então, por enquanto, agora nós vamos... O que eu quero que vocês memorizem por enquanto aqui nesse slide é que esse aqui é os dois ossos maxila. Tá vendo que tem uma separação aqui, ó? Então, maxila esquerdo e maxila direito. E que nós temos o palatino direito e o palatino esquerdo. Se nós observarmos numa cabeça ao natural, nós também vamos observar esses ossos. Olha só. Esse aqui, o mais posterior e inferior, é o occipital. Esse lateral aqui é o temporal. Esse aqui, que forma a maçã do rosto, é o zigomático. Esse, que vem desde um lado até o outro, o esfenoide. O que ficou no meio do esfenoide é o vomer. Aqui, continuação dos dois ossos maxilas.
e esses aqui no cantinho, né, são os dois ossos palatinos. E se nós observarmos a cabeça numa vista interna, quais ossos que nós vamos visualizar? Todos eles, mas da mesma forma como eu já falei, numa vista diferente, num formato diferente. Analisando os ossos, então, o primeiro osso que nós podemos observar é esse roxo que nós já observamos numa vista anterior e também numa vista lateral, que é o osso frontal. Esse em verde aqui é o osso esfenoide. Esse em amarelo que fica no meio do frontal, né, ó, é o etimoide. Esse azul posterior e inferior é o occipital. Esses dois laterais aqui, o temporal. E esses mais superiores é os parietais. Se nós observarmos, então, numa cabeça ao natural, nós observamos os mesmos ossos. O frontal, o etimoide, somente esse pedacinho aqui, o esfenoide todo, o temporal, o occipital e um pedacinho aqui somente dos dois parietais. Tudo bem? Então, com isso, nós terminamos todo o estudo, toda a análise, a visualização dos ossos da cabeça. Então, é importante que o aluno ele tenha o conhecimento de analisar o osso e saber até onde ele vai, quais as suas delimitações, né? Aonde termina, por exemplo, o frontal e se inicia o parietal e o esfenoide e o maxila. Então, né, é bom que o aluno ele consiga delimitar todos esses ossos aí. Bom, agora que os ossos da cabeça foram passados a vocês, é importante que o aluno ele saiba quais ossos que formam o crânio propriamente dito e quais ossos que vão formar a face. Para que vocês entendam então o que é o crânio propriamente dito e a face, eu vou voltar um pouquinho às imagens, tudo bem? Olha só, o que seria o crânio? O crânio é toda essa parte aqui, ó. Tá? É toda essa parte que começa desde o frontal, arredondada, ela vem e termina aqui no esfenoide. Ou seja, é dessa parte aqui para trás, tá? Que é onde onde vai estar alojado o encéfalo. A face é toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui. Tá? Então pega aqui o frontal, o nasal, o lacrimal, o maxila, o zigomático, o etimoide, o palatino, tudo bem? Então, quais são os ossos que vão formar o crânio propriamente dito? Então, nós temos ali um occipital, dois parietais, um frontal, os dois temporais, um esfenoide e um etimoide. Na face, quais são os ossos que vão formar ali? Então, nós temos 14 ossos formando a face. Os dois nasais, que são do nariz, os dois ossos maxilas, que são dos dentes superiores, os dois ossos lacrimais, os dois ossos zigomáticos, que são a maçã do rosto, os dois ossos palatinos, que ficam posterior na parte inferior, né, na parte de baixo, mas posterior à maxila, as duas conchas nasais inferiores, o vômer e a mandíbula. Tudo bem? Então é importante que o aluno ele tenha em mente quais ossos que formam o osso, o crânio, e quais ossos que vão formar a face. Dando continuidade então no estudo, eu comentei com vocês no início da aula que toda vez que existir dois ossos unidos, entre eles vai apresentar uma articulação que é a sutura, que é o que nós estamos observando aqui, como se fossem essas rachaduras. Tá? Se nós observarmos toda a cabeça óssea, ela não vai apresentar somente essas três suturas que eu vou passar para vocês. Existem muito mais suturas na cabeça. Voltando um pouco à imagem aqui também, eu consigo mostrar para vocês todas as suturas que existem. Então, essa aqui é uma sutura, essa é outra, essa é outra, essa é outra, essa é outra, ou seja, então vai ter várias suturas aí,
né? Porém, eu não vou passar todas as suturas para vocês. Alguns cursos da área da saúde passam um pouco mais de suturas, outros não, mas todas as suturas da cabeça elas são estudadas geralmente em cursos de pós-graduação e não na graduação, né? Ou seja, não na faculdade, e sim, né, lá nas especializações que o aluno ele vai fazer, que o profissional vai fazer depois de formado, tudo bem? Porém, eu vou passar para vocês 3 suturas que são importantes e que ficam no crânio. 3 suturas importantíssimas, né? A primeira sutura que nós temos é essa sutura aqui, ó, no sentido lateral, que é a sutura coronal. Sutura coronal. Essa sutura coronal, ela faz o quê? Ela está unindo o osso frontal com os 2 parietais, ó, né, ó, frontal com o parietal esquerdo, frontal com o parietal direito. Então essa primeira sutura é a sutura coronal. A segunda sutura que existe no crânio é a sutura sagital, essa que fica bem aqui no meio, ó. E essa sutura sagital, ela está unindo os 2 ossos parietais, o parietal esquerdo com o parietal direito. E posteriormente, nós observamos essa terceira sutura aqui, ó, em forma de arco. E essa sutura aqui é chamada de sutura lambidoide. E a sutura lambidoide está unindo o osso occipital com os 2 parietais. Então, o occipital com o parietal esquerdo e o occipital com o parietal direito. Então, essas são as 3 suturas importantes que estão no crânio que eu quero passar para vocês. E todos os alunos da área da saúde estudam essas 3 suturas: sutura coronal, sutura sagital e sutura lambidoide. Além das suturas, existem 2 aberturas no crânio do recém-nascido e dos bebês que comumente são chamados de moleira, só que o nome correto é fontanela. Então, como eu disse, as fontanelas elas são aberturas no crânio do recém-nascido e dos bebês. As fontanelas são em número de 2. Na verdade, não existe somente 2 fontanelas, existem mais fontanelas. Porém, as mais importantes são essas 2 que eu vou passar para vocês, que é a fontanela anterior e a fontanela posterior. A fontanela anterior ela fica entre o osso frontal e os parietais. E a fontanela posterior fica entre o osso occipital e os parietais. Existe também a fontanela esfenoidal, a fontanela e a fontanela mastoídea, né? Todas essas fontanelas elas servem para 2 coisas. Primeiro, possibilitar com que os ossos tenham espaço para continuar crescendo e que terminem todo o seu processo de ossificação. Porque quando o bebê ele nasce, o recém-nascido ele sai da barriga da mãe, os ossos não estão totalmente completos, não estão totalmente formados. Então, os ossos eles ainda apresentam uma característica um pouco meio de cartilagem e eles precisam de espaço para poder continuar crescendo. Tudo precisa de espaço para continuar crescendo, concorda? Os ossos não seriam diferentes. Então, essas fontanelas possibilitam espaço para que os ossos possam continuar crescendo, né? Tanto a fontanela anterior, a posterior, como a mastoídea, como a esfenoidal. E uma outra função dessas fontanelas é na hora do parto, no parto normal principalmente, né? Como a cabeça do bebê é a primeira parte do corpo que sai pelo canal vaginal, pelo ósseo vaginal, essas fontanelas possibilitam que os ossos eles possam se movimentar e diminuir um pouco o tamanho da cabeça do feto para que ele possa sair pelo canal vaginal. Tudo bem? Então essas aberturas que existem nos crânios dos recém-nascidos, dos bebezinhos, né, dos bebês até os 6 meses, porque após os 6 meses, dos 6 meses a 1 ano e 2 meses, elas começam a se fechar e terminam totalmente de se fechar ali por volta de 1 ano e meio. Tudo bem? Então essas aberturas que existem no crânio dos bebês e dos recém-nascidos são chamados de fontanela. Tá ok? Entendido até aí? Muito bem. Então agora nós vamos começar o estudo dos acidentes ósseos
da cabeça. Primeiramente, então, é importante definir o que são acidentes ósseos. Então, é bom que vocês anotem aí, né? Façam uma anotação a respeito de acidentes ósseos. Então, o que são acidentes ósseos? Acidentes ósseos são toda irregularidade em um osso, que podem ser uma ponta, um buraco, uma cavidade, uma abertura, um sulco. Tá? Então, todas essas irregularidades são acidentes ósseos. E não existem somente na cabeça. Acidentes ósseos vão existir em todos os ossos. Cabeça, no tronco, no membro superior e membro inferior. Então, nas próximas videoaulas, vocês vão observar que nós vamos falar sobre os acidentes ósseos, por exemplo, das vértebras, das costelas, do externo, do fêmur, da tíbia, do húmero e assim por diante. Né? Então, todos os ossos eles vão apresentar esses acidentes ósseos. No caso da cabeça, quais são os acidentes ósseos mais importantes que devem ser passados para os alunos? Então, para começar a estudar os acidentes ósseos da cabeça, nós vamos seguir a mesma sequência que nós fizemos para estudar os ossos da cabeça. Vamos começar sempre observando numa vista anterior, depois numa vista lateral, depois numa vista inferior e, por último, numa vista interna. Começando pela vista anterior da cabeça, quais acidentes ósseos que nós podemos observar? Esses 5 que estão sendo listados aqui. Ó, tá? O primeiro acidente ósseo, e o mais fácil e o mais visível de se observar, são essas duas grandes cavidades, né? Tanto essa da direita quanto essa da esquerda, que vão alojar tanto o olho, né? Cada cavidade vai alojar tanto o olho como outras estruturas, que podem ser nervos, artérias e veias, e, no caso específico do olho, os músculos extrínsecos do olho, que vão se prender no olho e vão possibilitar a movimentação de todo esse olho, né? Tanto lateralizado, quanto para cima para baixo, e rotacional, né? Ou seja, movimentos de rotação que o olho faz. Então, essa é a cavidade orbitária. Existem 2 cavidades orbitárias, uma direita e outra esquerda. Se nós observarmos tanto acima quanto abaixo da cavidade orbitária, de cada uma, vai existir um forame superior e um forame inferior. O forame superior ele é chamado de forame supraorbital, porque está acima da cavidade orbital. E o forame inferior é chamado de forame infraorbital, porque está abaixo da cavidade orbital. Por esses forames vão passar estruturas. Tá? Todo e qualquer buraco no osso ele é chamado de forame. Tá? Então, se ele é um buraco, forame. Ok? Todos os forames da cabeça que nós vamos observar daqui para frente vão possibilitar a passagem de estruturas, ou artérias, ou veias, ou nervos. Né? Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, né, que é a aula de ossos da cabeça, é importante que o aluno ele memorize e ele saiba aonde estão cada forame. Porque depois, quando o aluno chegar no conteúdo de sistema circulatório, artérias e veias, e também na aula de sistema nervoso, que vai ser tratado sobre os nervos cranianos, aí vai ser comentado sobre a estrutura e o forame por qual ele passa. Tá? Então, eu não vou ficar falando agora dos forames, de que estruturas que passam por esse forame. Então, nessa aula é só para você memorizar quais os acidentes ósseos, ou seja, quais os forames existem na cabeça. E depois, em outra aula, aí você observa, nervo tal passa por tal forame, artéria tal passa por tal forame. Né? Então, aí vai ficar mais fácil o estudo posterior dos outros conteúdos. Tudo bem? Ótimo. Além da cavidade orbitária e dos forames supra e infraorbital, vai existir um terceiro acidente ósseo na face, que é essa abertura central do nariz aqui, ó, que é a abertura piriforme. Então, toda a abertura é abertura piriforme, que é a abertura anterior, né, da cavidade nasal.
O que nós podemos observar também é que na parte interna da cavidade nasal existe essa parede central, essa parede mediana, bem no meio. Essa parede mediana ela é chamada de septo nasal. Septo nasal, ou seja, pemudo, tá? Septo nasal. E nós vamos ver mais à frente como o septo nasal ele é formado. Só quero que vocês observem que o septo nasal ele tanto pode ser observado numa vista anterior, quanto numa cabeça feita cortada num plano de secção mediano. Um outro acidente ósseo que nós podemos observar numa vista anterior é o processo alveolar. Aqui nós temos superiormente o osso maxila, que prende os dentes superiores. E aqui embaixo nós temos o osso mandíbula, que também prende os dentes inferiores. Conforme os dentes se prendem nos ossos, tanto na maxila quanto na mandíbula, eles vão formar essas várias elevações. Essa borda do osso toda com essas elevações é chamado processo alveolar. Então, o processo alveolar é toda essa borda com várias elevações, tanto no osso maxila quanto no osso mandíbula. Então, os acidentes ósseos de uma vista anterior são só esses que vocês têm que saber agora. Se nós observarmos num estudo mais aprofundado da cavidade orbitária, nós podemos observar que a cavidade orbitária ela vai ser formada por alguns ossos, ou seja, os mesmos ossos que estão presentes na face, eles acabam entrando, né, para dentro, né, eles entram e formam e apresentam um formato meio que arredondado. E todos esses ossos unidos vão formar toda essa cavidade, né, que é a cavidade orbitária. Então, para começarmos então aqui a analisar a cavidade orbitária, vamos identificar primeiramente os ossos que formam a cavidade orbitária. Se nós compararmos essa imagem superior com a imagem inferior, nós temos na imagem superior uma numeração, uma sequência de números, e na imagem inferior nós temos os ossos coloridos. Então, se nós observarmos e compararmos este primeiro osso superior aqui, ó, em azul, que é o osso frontal, é o que representa o número 1 aqui, ó, né? Então, o primeiro osso que forma a cavidade orbitária é o osso frontal. O segundo osso, que é o número 2 aqui, é esse osso em cinza, que é o osso etimoide, aquele osso posterior ao osso lacrimal, né? Que naquelas imagens, quando nós estudamos os ossos da cabeça, ele era amarelo. Tá? O número 3 corresponde a esse osso verde, que é o osso maxila. Tá? Então, o número 3 corresponde ao osso maxila. O número 4, lá no fundo, corresponde a esse osso lá no fundo, ó, que antes era verde, que era o esfenoide, e agora está numa cor amarela. Mas esse osso aqui, ó, amarelo, tá? Que é o número 4, o osso esfenoide. O número 5, que corresponde a esse osso lateral, que é esse aqui, ó, que é o osso zigomático. Só que a numeração não para por aí, porque são 7 ossos que formam a cavidade orbitária. É que nessa imagem aqui ficaria difícil de colocar a numeração, né? E iria dificultar a visualização dos ossos. Mas o número 6, que é pela sequência, é esse osso aqui, ó. O número 6 pode ser esse osso, que é o osso lacrimal, logo posterior ao osso maxila. Tá? Então, o número 6, o sexto osso que forma a cavidade orbital, é o osso lacrimal. E o sétimo osso é esse osso pequenininho aqui, ó, que fica entre o etimoide e o esfenoide, que é só essa pontinha aqui em rosa, que é o mesmo daqui, ó, tá? Na ponta do ícone do mouse aqui, ó. Tudo bem? Esse número 7 é um pedacinho do osso palatino. Então, com isso, nós observamos que são 7 ossos que formam a cavidade orbitária. O frontal, o etimoide, o maxila, o esfenoide, o zigomático, o palatino e o lacrimal. Além desses 7 ossos que formam a cavidade orbital, nós podemos observar que a cavidade orbital vai apresentar 3 aberturas.
Um é forame, que é o menor e mais arredondado, e outras duas aberturas, uma maior que a outra, né? E uma superior e outra inferior. Esse buraquinho aqui, esse forame arredondado, é o forame óptico, que é por onde vai passar o nervo óptico, né? Do olho que capta todas as informações e leva para o cérebro. Essa abertura superior é chamada de fissura orbital superior. Fissura orbital superior. A tela apresenta mais ou menos aqui um formato de um pino de pino de boliche. E essa abertura inferior, que parece o formato de um amendoim, é a fissura orbital inferior. Então, o que nós podemos observar na cavidade orbital? Os 7 ossos que o formam e o forame óptico, a fissura orbital superior e a fissura orbital inferior. Se nós analisarmos então agora os acidentes ósseos da cabeça numa vista lateral, quais são os acidentes ósseos mais importantes para que nós possamos observar? O primeiro acidente ósseo que nós podemos observar é o arco zigomático. E observam também, agora uma observação, que a maior parte dos acidentes ósseos que eu vou passar agora numa vista lateral pertencem, ou seja, estão no osso temporal, que é este osso aqui, ó, tá? Que é este osso aqui, ó. Tudo bem? Então, o arco zigomático. Se nós observarmos o osso temporal, ele forma uma projeção anterior que se conecta com o osso zigomático. Aqui tem a união, né? Ó. Então, essa projeção em sentido anterior do osso temporal é chamado de arco zigomático, que é uma projeção que se une com o osso zigomático. Tá? É um arco que vai ao zigomático, por isso que é chamado de arco zigomático. O segundo acidente ósseo é a fossa temporal. Se nós observarmos aqui, nós temos o osso temporal, e anterior ao osso temporal, esse pedacinho aqui é o osso esfenoide. Se nós observarmos o osso temporal, conforme ele vai se aproximando do esfenoide, ele vai afundando. E essa parte mais afundada, que pega uma parte do osso temporal e o osso esfenoide, toda essa parte mais afundada é a fossa temporal. Tudo bem? Fossa temporal. O terceiro acidente ósseo numa vista lateral da cabeça, também estando no osso temporal, é essa abertura aqui, ó, tá? Que é a abertura do ouvido, que é por onde o som, né, ou seja, as ondas mecânicas do som vão entrar, bater lá no tímpano e produzir todo o som. Essa abertura lateral é chamada de meato acústico externo. Meato acústico externo, essa abertura aqui. Tá? Ainda assim, né, numa vista lateral, nós observamos duas pontas pertencentes ao osso temporal. Toda ponta no osso é chamado de processo. Toda ponta é um processo. Como todo buraco é um forame. Tá? Como toda parte mais funda é uma fossa. Tá? Estão entendendo? Então, toda vez que eu falar fossa temporal, fossa mandibular, opa, é uma parte mais funda, né? Uma parte mais funda. Um forame é um buraco, um processo é uma ponta. E no osso temporal vai existir duas pontas. Uma ponta que é essa posterior, que é mais gordinha, e uma ponta anterior, que é mais fininha. A ponta posterior é chamada de processo mastoide. Processo mastoide, que é essa ponta mais gordinha posterior. E a ponta anterior, que é mais fininha, é chamada de processo estiloide. Então aqui nós temos o processo mastoide, processo estiloide, meato acústico externo, fossa temporal e o arco zigomático. Se nós observarmos os acidentes ósseos numa vista inferior da cabeça, a maior parte dos acidentes ósseos na vista inferior vão ser forames, ou seja, buracos. Tá?
Quando nós começamos a analisar os acidentes ósseos numa vista inferior da cabeça, eu sempre gosto de falar para os meus alunos, e para todos os alunos que me assistem, sempre começar por um acidente ósseo visível, central, e depois você ir, né, lateral, anterior, medial, e assim você fazendo uma sequência. Então, o primeiro acidente ósseo que nós podemos observar aqui é um buraco que é o maior, que é este aqui, ó, bem no centro, né? Todo buraco é um forame, e como ele é o maior, ele vai ser chamado de forame magno, tá? Forame magno, certo? A partir do forame magno, agora facilita o estudo, porque a partir dele nós vamos se localizando de acordo com os termos de posição e direção para todos os outros acidentes ósseos que nós temos aqui numa vista inferior. Então, pegando por base o forame magno, tá? E só para vocês saberem o que vai passar aqui pelo forame magno. A principal estrutura que vai passar por aqui é a medula espinal, que é a continuação do tronco encefálico, ou seja, do cérebro, né? E ele vai continuar e vai passar por aqui, vai descer por toda a medula, toda a coluna vertebral. Mas se nós analisarmos o forame magno, de cada lado do forame magno vai existir uma elevação lisa, né? Ó, tanto essa quanto essa. Essa elevação lisa de cada lado, cada uma, é chamada côndilo do occipital. Então, cada elevação dessa que é lisa é chamada côndilo do occipital. Outro acidente ósseo que nós podemos observar é um canal que passa internamente ao côndilo do occipital, que nesse lado esquerdo aqui, ó, né, direito para vocês, mas esquerdo da cabeça, está passando um arame aqui, ó, né, por baixo. Opa, desculpa. Que está passando aqui por baixo do côndilo do occipital. Esse arame está passando por uma abertura, por um canal, que é chamado canal do hipoglosso. Canal do hipoglosso. Então, internamente no côndilo do occipital está o canal do hipoglosso. E existe tanto no côndilo, no côndilo do occipital do lado esquerdo, como no côndilo do occipital do lado direito. Tudo bem? Se nós observarmos lateralmente a cada côndilo, vai existir dois forames, ó, forame posterior e um forame anterior. Um forame posterior e um forame anterior. O forame posterior é chamado de forame jugular. Ó, forame jugular. Tudo bem? Então, este forame posterior é o forame jugular. O forame anterior, ó, tanto este da esquerda quanto este da direita, é o forame carótido. Tudo bem? Forame jugular é o posterior e o forame carótido é o anterior. Só que vai existir mais um pequeno forame aqui, ó, né, lateral ao forame jugular, que é esse aqui, ó. Do lado direito é esse e do lado esquerdo é esse. Este forame pequenininho é chamado de forame estilomastoideo. Então, tanto esse aqui, ó, do lado direito, quanto este do lado esquerdo. Anteriormente ao forame carótido, ó, nós vamos ter mais dois forames pequenos aqui, ó. Esse e esse do lado esquerdo, esse e esse do lado direito. O menorzinho é o forame espinhoso. Forame espinhoso. Tanto esse quanto esse. O anterior é o forame oval. Tanto esse quanto esse aqui. Tá? Então vamos voltar lá. Olha, forame magno no centro. De cada lado, uma elevação lisa, que é o côndilo do occipital. Internamente no côndilo do occipital existe o canal do hipoglosso. Lateralmente ao côndilo do occipital existe o forame jugular e o anterior,
forame carótido. Forame jugular, forame carótido. Lateralmente ao forame jugular vai estar o forame estilomastoídeo. Estilomastoídeo. Anterior ao forame carótido vai estar o forame espinhoso, ó, espinhoso, espinhoso, oval e o oval. Tudo bem? Quais mais acidentes ósseos nós podemos observar numa vista inferior da cabeça? Medialmente, vai existir essa rachadura aqui, ó, e essa, uma de cada lado. Cada rachadura dessa é chamada forame lacerado. Forame lacerado, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O que mais nós podemos observar? Aqui no osso esfenoide, ó, vai existir duas elevações, ó, essa e essa aqui, ó. Uma é medial e a outra é lateral. Uma é medial e a outra lateral. A elevação medial, que vai apresentar essa pontinha fininha aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro, é o âmulo pterigoide. Âmulo pterigoide. Esse e esse. O lateral, essa elevação lateral que parece uma barbatana, ó, tá vendo? É o processo pterigoide. Processo pterigoide. Essa elevação lateral aqui, ó, tá? Tanto essa quanto essa. Tudo bem? O que mais que nós conseguimos observar? Ainda aqui no osso temporal, olha. O processo mastoide e o processo estiloide. Lembram? Voltando um pouquinho, lateralmente, ó, processo mastoide e processo estiloide. Se eu observar aqui, processo mastoide e o processo estiloide. Processo mastoide, processo estiloide. Se eu voltar uma imagem observando numa vista lateral, vejam que o osso temporal vai apresentar essa parte mais funda aqui, ó, onde vai se encaixar a mandíbula, né? Essa parte mais funda aqui, onde se encaixa a mandíbula, é essa aqui, ó, e essa daqui, que é chamada de fossa mandibular, ó. Fossa mandibular é essa e essa aqui, ó. Tudo bem? Se nós observarmos aqui, esses dois ossos aqui, ó, são os ossos maxila. Um direito e outro esquerdo. Aqui, posterior, nós vamos ter o palatino. Direito e esquerdo. Todos os dois ossos maxilas unidos com os dois ossos palatinos, tudo isso aqui forma o céu da boca. Só que o nome correto, o acidente ósseo aqui, é o palato ósseo. Ou seja, o palato ósseo é a união dos ossos maxila com os ossos palatino. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, que é o vulgarmente conhecido como céu da boca. Tudo bem? No osso palatino, tanto no direito quanto no esquerdo, vai estar presente esse forame aqui, ó. Tá? Lateral, ó. Um forame aqui, outro forame aqui. O nome de cada forame desse é forame palatino maior. Forame palatino maior, tá? Que ele fica em cada osso palatino, lateralmente, né, em cada osso palatino. Tudo bem, ó, um na esquerda e o outro na direita. Aqui, ó, na parte mais anterior do osso maxila, vai apresentar um único forame central, um forame mediano, tá? Um forame mediano. Esse forame mediano, essa abertura mediana, é chamada de forame incisivo. Forame incisivo. Tudo bem? Forame incisivo. Tá? E por último aqui, numa vista inferior, nós observamos essas duas aberturas aqui, ó, tá? Que ficam entre o palatino e o vômer, ó, tanto de um lado quanto do outro. Essas duas aberturas aqui é por onde o ar sai. O ar entra lá pela abertura piriforme,
passa por toda a cavidade nasal, ou seja, pelo nariz interno, e sai por aqui para depois seguir o seu caminho no sistema respiratório. Essas duas aberturas aqui são chamadas de coanas. Tudo bem? Essas duas aberturas aqui, ó, coanas. Ótimo. E agora observando os acidentes ósseos numa vista interna da cabeça. Começando de anterior para posterior, a primeira coisa que nós podemos observar é essa pequena parte amarela aqui, que é uma pequena parte do osso etimoide. Tá? O que eu consigo observar aqui? Que vai existir uma linha central, uma linha no meio, que ela é um pouco mais elevada. Ah, não dá para ver aqui, professor? Tudo bem. Aqui, ó, vai dar para a gente observar, ó, tá vendo? Todo esse aqui é o osso etimoide. Vejam que ele projeta uma crista para cima, ó, que é igual essa aqui, ó, tá? Essa amarela que nós estamos vendo aqui, ó, certo? Só que aqui nós estamos olhando por cima. Então, o que nós vamos conseguir observar? Somente essa linha no meio. Essa linha no meio, que é mais elevada, é chamada de crista galli, ou também chamada de crista etimoidal. Então, a crista galli ou crista etimoidal é uma elevação central no osso etimoide, que só pode ser vista na parte interna do crânio. Tudo bem? Se nós observarmos de cada lado dessa crista etimoidal, vai ter uma parte reta, tudo cheia de furinhos, né? Toda furada. Cada parte dessa, cheia de furinhos, é chamada lâmina crivosa, ou também chamada lâmina cribriforme. Se nós observarmos no Atlas, ele traz como lâmina cribriforme. Se nós observarmos em alguns livros não muito antigos, né, mas livros mais teóricos, ele traz como lâmina crivosa. Tudo bem? Então, os dois primeiros acidentes ósseos que nós podemos observar estão presentes no osso etimoide, que é a crista galli ou crista etimoidal e a lâmina crivosa ou lâmina cribriforme. Posteriormente ao osso etimoide, nós vamos ter esse osso verde, bem grande aqui, ó, que é o osso esfenoide. Tá? E se nós observarmos o osso esfenoide, ele vai apresentar uma parte superior e uma parte embaixo, que é inferior. É como se fosse um degrau. Tá? Essa parte superior, pegando desde essa ponta lateral, olha, até do outro lado, apresentando essas duas pontas posteriores aqui. Tudo essa parte aqui, ela aparenta ter o formato de uma raia. Então, toda essa parte superior aqui do osso esfenoide é chamado asa menor do esfenoide. Ó. Tudo isso aqui, ó, tá? Ó, asa menor do esfenoide. E o que nós conseguimos observar na asa menor do esfenoide? Que a asa menor do esfenoide vai apresentar dois forames, um de cada lado, ó, um direito e outro esquerdo. Cada forame desse é chamado de forame óptico. Forame óptico. Então, na asa menor do esfenoide, nós temos dois forames ópticos. Tudo bem? Na parte inferior, que é todo o restante do osso esfenoide, nós temos a asa maior do esfenoide. A asa maior do esfenoide, que é tudo isso aqui, ó. Tá, ó. Bem aqui, aqui, ó. Tudo aqui. Tudo bem? O que nós podemos observar na asa maior do esfenoide? De cada lado vai apresentar três forames, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esses dois menores aqui nós já observamos numa vista inferior. Vou voltar um pouquinho a imagem, olha aqui, ó. Tá vendo esses dois aqui? Forame espinhoso e forame oval. Opa, legal, ó. Forame espinhoso e forame oval. Só que vai apresentar agora esse terceiro forame aqui, ó, mais anterior, ó. Tá? Um de cada lado, que é o forame redondo. Então, este forame aqui e este forame aqui é o forame redondo. Observação. O forame redondo é o único forame que ele só consegue ser observado
na parte interna do crânio. Somente. Eu não consigo observar ele na frente, anterior, inferior, não consigo. Eu só consigo observar ele olhando o crânio por dentro, numa vista interna. Tudo bem? O que mais que eu consigo observar no osso esfenoide? Na asa menor do esfenoide vai apresentar essas duas pontas aqui, ó, essa e essa. Na asa maior do esfenoide vai apresentar também mais duas pontas menores, essa e essa. Ó, essa ponta, essa ponta, essa ponta e essa ponta. Ou seja, formou 4 pontas aqui, ó. O espaço delimitado por essas 4 pontas aqui, ó, tudo isso aqui, todo esse espaço aqui no meio é chamado cela túrcica. Cela túrcica. Então é o espaço delimitado por essas 4 pontas aqui, tá? Só que a parte central da cela túrcica, ela vai ser um formato arredondado e mais funda, que é chamada fossa hipofisária. Fossa hipofisária, essa parte central aqui, ó, aonde eu deixei o ícone do mouse. Tudo bem? Então a fossa hipofisária é a parte central de todo aquele espaço delimitado pelas 4 pontas que é a cela túrcica. Então a parte central é a fossa hipofisária. Essa fossa hipofisária, só para que vocês saibam para que serve, a fossa hipofisária é onde vai estar alojado a glândula hipófise cerebral, ou também chamada glândula pituitária. Tá? Glândula hipófise ou glândula pituitária cerebral. O que mais nós conseguimos observar numa face interna da cabeça? Se nós observarmos lateralmente esses dois ossos aqui, ó, esse do lado esquerdo e do lado direito, são os ossos temporais, né? O osso temporal direito e o osso temporal esquerdo. Se nós observarmos, cada osso temporal vai apresentar uma parte nele que é totalmente irregular e um pouco mais volumosa. Essa parte mais volumosa e irregular, tanto de um osso quanto do outro, é chamado porção petrosa. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, é a porção petrosa e isso aqui também é a porção petrosa. Na porção petrosa, vai existir, na face medial, uma pequena abertura, ó, que é essa aberturazinha aqui, ó. Do outro lado também, ó. Tá? Essa pequena abertura aqui na face medial da porção petrosa é chamada meato acústico interno. Meato acústico interno. Ou seja, quando nós estudamos a cabeça numa vista lateral, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu mostrei para vocês o meato acústico externo. E na face interna nós temos o meato acústico interno, que é por onde vai sair o nervo coclear, que vai transportar toda a informação de som produzida, né, por estruturas no interior da porção petrosa para o cérebro. Tudo bem? Com isso, pessoal, nós terminamos os acidentes ósseos da cabeça, do crânio. Tá? Ainda falta lá os acidentes ósseos da mandíbula. Mas antes de nós chegarmos na mandíbula, eu quero comentar com vocês sobre 4 ossos que existem na cabeça e que são classificados como ossos pneumáticos. Para quem não assistiu, né, ainda, eu tenho lá no meu canal do YouTube a videoaula número 2 de anatomia, que é sobre o tema Sistema Esquelético Generalidades. E lá eu comento, eu defino e comento e mostro quais são os ossos pneumáticos. Mas como nós estamos na cabeça, vamos falar sobre eles também aqui agora. Tá? Osso pneumático, para que vocês entendam, são ossos que apresentam uma cavidade interna cheias de ar e estão localizados na cabeça, justamente para poder deixar a cabeça mais leve. Né? São 4 ossos pneumáticos. Quais são esses ossos? O primeiro osso que nós podemos observar é o osso frontal. Ó. Vejam que ele vai apresentar algumas cavidades aqui internamente. O segundo osso pneumático é o osso etimoide.
que também vai apresentar várias pequenas cavidades internamente nele. Tá? O terceiro osso pneumático é o osso maxila, ó, o que prende os dentes superiores, ó. Vejam a cavidade interna aqui. E o quarto osso pneumático é o osso esfenoide. É aquele osso posterior ao osso etimoide, tá? Que nós acabamos de estudar, lá que vai ter a asa menor, a asa maior. E aqui, né, a parte central do osso esfenoide, que é o corpo do osso esfenoide, ele vai apresentar uma cavidade interna. Então esses são os quatro ossos pneumáticos, o frontal, o etimoide, o maxila e o esfenoide. Tudo bem? Além disso, pessoal, lembra que eu comentei naquela primeira imagem sobre acidentes ósseos da cabeça, que eu falei sobre o septo nasal? Então aqui agora eu vou mostrar para vocês como que o septo nasal ele vai ser formado. Olha só, nós temos aqui em cinza o osso etimoide e em rosa o osso vomer. O que acontece? Na formação embriológica, o etimoide ele cresce para baixo e o vomer cresce para cima. Quando os dois se encontram, eles são unidos por uma sutura, só que os dois eles formam uma parede óssea bem no meio da cavidade nasal, separando toda a cavidade nasal em dois compartimentos. Essa parede óssea é chamada de septo nasal. Então, como que nós podemos definir o septo nasal? O septo nasal é uma parede óssea mediana na cavidade nasal que a separa em dois compartimentos. Então, cada compartimento da cavidade nasal ele vai apresentar o septo nasal, que é a parede medial, e uma parede lateral. Se nós retirarmos o septo nasal, o que nós vamos observar? Nós vamos observar a parede lateral. E na parede lateral, nós observamos três elevações ósseas, que são chamadas de concha nasal. E, consequentemente, nós vamos nomeá-las de acordo com os termos de posição e direção. Concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. A concha nasal superior e média são elevações do osso etimoide. Então, o osso etimoide, além de ter a crista etimoidal, né, além de formar lá a cavidade orbitária, internamente na cavidade nasal, ela forma essas duas elevações, que são a concha nasal superior e média. A concha nasal inferior é um osso próprio, é um osso independente, é o próprio osso concha nasal inferior. Lembra que lá no primeiro slide que eu falei sobre ossos da cabeça numa vista anterior, eu mostrei lá dentro do nariz interno dois ossinhos numa cor branca que se prendiam na parede lateral e tinham projeção inferior. É isso aqui, ó, tá? O osso concha nasal inferior. Observando então agora os acidentes ósseos da mandíbula, nós podemos observar os acidentes ósseos numa vista anterior, depois numa vista lateral e depois numa vista interna. Observando a mandíbula numa vista anterior, quais acidentes ósseos nós podemos observar? O primeiro acidente ósseo que nós podemos observar, nós já vimos que é o processo alveolar, ó, que é essa borda toda elevada aqui, onde se prende ali os dentes. Então, toda essa borda elevada aqui, cheia de elevações, é o processo alveolar da mandíbula. Abaixo do processo alveolar, vai existir dois forames, um de cada lado. Ó. Cada forame desse é chamado de forame mentual. Então, vai ter um forame mentual direito e um forame mentual esquerdo. E desta elevação aqui, ó, até essa elevação aqui, ou seja, toda a parte anterior da mandíbula, que é o que forma o queixo, é chamado de corpo mandibular, ou corpo da mandíbula. Tudo bem? Então, numa vista anterior, nós observamos o processo alveolar, os dois forames mentual e todo o corpo da mandíbula. Se nós observarmos a mandíbula numa vista lateral, além de nós observarmos o processo alveolar, o forame mentual e todo o corpo, nós conseguimos observar também que o corpo, na parte anterior, na parte mais anterior,
ele vai formar uma proeminência, uma parte mais elevada. Essa proeminência é chamada de protuberância mentual. Então, a protuberância mentual é a parte mais elevada, e anterior do corpo da mandíbula. Tudo bem? O que mais que nós conseguimos observar? Posteriormente ao corpo, ó, isso aqui é o corpo, vai existir essa parte reta aqui, ó. Toda essa parte reta aqui é chamada base da mandíbula. Então, posteriormente ao corpo, vai ter uma parte reta. E essa parte reta aqui é a base da mandíbula. Posterior à base da mandíbula, vai existir essa curvinha aqui posterior, ó. Essa curva posterior é chamada de ângulo da mandíbula. Tudo bem? Ângulo da mandíbula. É essa curva aqui, ó. Tá? Superiormente ao ângulo da mandíbula, nós vamos ter essa parte toda achatada e meio quadrada, meio quadrilátera. Toda essa parte achatada aqui, ó, é chamada ramo da mandíbula. Ramo da mandíbula. O ramo da mandíbula, superiormente, vai originar duas pontas, ou seja, dois processos. Uma ponta anterior, que ela vai ser mais fina, que é o processo coronoide. Tá? Então, aqui eu observo tanto o processo coronoide esquerdo, como lá no fundo, ó, o processo coronoide direito. Só que vai existir um outro processo, que é um processo posterior, que ele vai ser mais volumoso. Esse processo posterior, ó, tanto esse quanto esse aqui, é chamado processo condilar. Processo condilar. Só que o processo condilar, ele vai formar uma estrutura arredondada na sua extremidade, ó, tanto de um lado quanto do outro. Essa extremidade arredondada do processo condilar é chamado cabeça da mandíbula, ó. Cabeça da mandíbula, que é só essa extremidade arredondada aqui, ó. E só para que vocês já vão se familiarizando, né? Essa cabeça da mandíbula é que se encaixa na fossa mandibular, que é aquela partezinha um pouco mais funda, embaixo ali no osso temporal, né? Que nós já observamos. Tudo bem? Entre o processo condilar e o processo coronoide, existe essa curva em meia-lua aqui, ó. Tanto de um lado quanto lá no fundo do outro, ó. Tá vendo? Essa curvatura em meia-lua aqui é chamada incisura mandibular. Ou seja, a incisura mandibular está localizada entre o processo coronoide e o processo condilar. Agora, se nós observarmos a mandíbula numa vista interna, né, por dentro da mandíbula, o que nós podemos observar? Nós podemos observar que nós vamos ter, primeiramente, este forame aqui, ó, essa abertura aqui em cima. Este forame aqui é chamado forame mandibular, ou forame da mandíbula. Abaixo do forame mandibular vai existir essa linha aqui, ó, um pouco mais funda. Tá? Essa linha funda é chamada sulcomiloioideo. Sulcomiloioideo. Anteriormente ao sulco miloioideo, nós vamos ter essa linha um pouquinho também funda, mas não tanto, né? Ó, essa linhazinha aqui, ó. Essa linhazinha aqui é chamada linha miloioidea. Linha miloioidea. Então, nós temos o sulco miloioideo e a linha miloioidea. Tanto o sulco miloioideo como a linha miloioidea vão servir de ponto de inserção de um músculo com o mesmo nome, do músculo miloioideo, que nós vamos aprender na videoaula a respeito dos músculos do pescoço. Anteriormente, aqui na mandíbula, mais
Porém, né, na face interna da mandíbula, nós vamos ter essa pequena elevação aqui, ó, parecida com uma verruguinha. Tá? Essa pequena elevação aqui é chamada espinha geniana. Espinha geniana. Então, só essa pontinha aqui, ó, tá? Espinha geniana. E essa espinha geniana também vai servir como um ponto de fixação de um músculo chamado gênio hioide, que também nós vamos aprender quando nós chegarmos em músculos do pescoço. Tudo bem? Então vejam que por aí nós terminamos o estudo de todos os acidentes ósseos da cabeça, da mandíbula. Nós vimos todos os ossos da cabeça. E agora, por último, um osso que ele não está diretamente conectado, ele não está relacionado diretamente com a cabeça. Porém, como ele está ali, né, abaixo da cabeça, no pescoço, então nós comentamos sobre ele agora. O que nós precisamos saber sobre o ocioide? Primeira coisa que nós precisamos saber do ocioide é a sua localização. E ele está localizado na parte anterior do pescoço. Tá? Na parte anterior do pescoço. Segunda coisa que nós precisamos saber sobre ele é com quem que ele vai estar ligado, ou seja, com quem que ele vai estar unido. O ocioide ele vai estar unido com a laringe, que é essa estrutura cartilaginosa que pertence ao sistema respiratório. E ele se prende à laringe através de ligamentos. Então, o ocioide está preso na laringe através de ligamentos. E terceira coisa que nós precisamos saber sobre ele é a sua função. Para que serve o ocioide? O ocioide ele vai servir como ponto de fixação muscular de músculos que estão localizados no pescoço, tanto superiormente quanto inferiormente, e que vão estar relacionados com a deglutição, ou seja, com o ato de engolir o alimento, tá? E também com o ato, né, de abrir e fechar a laringe, né, para evitar aí possíveis problemas no trato respiratório. Porém, isso nós vamos trabalhar um pouco melhor quando nós chegarmos na parte de músculos de pescoço e depois quando chegarmos no conteúdo sobre sistema respiratório. Bem, pessoal, então aqui nós chegamos ao fim da nossa terceira videoaula de anatomia, que é sobre ossos da cabeça. Então, nesta videoaula, nós aprendemos como que a cabeça óssea é formada, quantos ossos existem na cabeça, quais ossos são móveis, o que são as suturas, quais são todos os ossos da cabeça e os seus respectivos nomes, e vimos também os principais acidentes ósseos da cabeça, tanto em vista anterior, lateral, inferior, interna. Vimos também o que são as fontanelas, que são aqueles espaços existentes no crânio, na cabeça, né, de um recém-nascido e de um bebê. Vimos também quais são os ossos pneumáticos e aonde eles estão localizados. E, por final, nós vimos aí os acidentes ósseos da mandíbula e o ocioide. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido esse conteúdo, tenham conseguido aprender, né, sobre os ossos da cabeça. Claro que essa videoaula ela vai servir como uma base para vocês e nada substitui as aulas práticas no laboratório, a leitura de livros teóricos e o uso do Atlas de Anatomia. Tudo bem? Então, nós ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigado e até a próxima videoaula, que será a videoaula 4 sobre ossos de tronco. Um abraço a todos e bons estudos!